tua voz é direção. Bom dia, Marias! Esse é o nosso momento com Deus. Uma pausa no meio da correria para ouvirmos a voz daquele que continua transformando vidas através da sua palavra. Uma alegria estar aqui e caminhar com você. Pegue aí a sua Bíblia, prepare o seu coração e vamos juntas para a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 2, do 22 ao 24, que diz assim: Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Glória a Deus por isso. Até aqui, Pedro explicou o que estava acontecendo no Pentecostes. Agora ele leva toda a atenção da multidão para uma única pessoa, Jesus. É interessante perceber que em todo o livro de Atos, a igreja nunca colocou o foco nas experiências. O foco sempre foi Cristo. Pedro começa dizendo: Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês. Jesus não viveu escondido. Seus milagres, sinais e maravilhas foram públicos. Muitas daquelas pessoas haviam visto ou ouvido falar de tudo que ele fez. Elas sabiam quem Jesus era. Mas Pedro continua dizendo algo surpreendente. Jesus foi entregue conforme o determinado propósito e a presciência de Deus. Isso significa que Deus nunca perdeu o controle da história. A cruz não foi um acidente, não foi um plano que deu errado. Desde o princípio, Deus já havia preparado o caminho da redenção. Ao mesmo tempo, Pedro afirma que aqueles homens eram responsáveis por terem crucificado Jesus. A soberania de Deus nunca anulou a responsabilidade humana. E então chega a frase que mudou a história da humanidade. Mas Deus o ressuscitou. Essa frase mudou tudo. A morte parecia ter vencido. O silêncio do sábado parecia definitivo. A pedra parecia colocar um ponto final naquela história. Mas Deus transformou a cruz em vitória. Jesus venceu a morte. E porque ele vive, nós também temos esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes olhamos para as situações da nossa vida e pensamos: tudo saiu do controle. Mas a cruz nos lembra que Deus continua trabalhando, mesmo quando nós não conseguimos compreender. Na sexta-feira parecia derrota. No domingo havia ressurreição. Aleluia. Talvez hoje você esteja vivendo uma sexta-feira. Continue confiando. O Deus que transformou a cruz em salvação continua escrevendo histórias de redenção. Vamos orar? Pai, obrigado porque nada foge do teu controle. Mesmo quando não entendemos os teus caminhos, podemos descansar no teu amor. Nos ajuda a confiar em ti nos dias difíceis. Que os nossos olhos permaneçam em Jesus, o Salvador, que venceu a morte e vive para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Guarda isso no teu coração, Maria. Quando tudo parecer perdido, Deus ainda está escrevendo o próximo capítulo. Obrigada por viver esse momento com Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe esse estudo com outra Maria. Que o Senhor abençoe o seu dia. Até o próximo Bom Dia, Marias.